Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Êxodo capítulo 13. Yahvé falou a Moisés dizendo: Consagra-me todo o primogênito, todo o que abre o útero materno entre os israelitas, homem ou animal, será meu. Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte Yahvé vos tirou de lá, e por isso não comereis pão fermentado. Hoje é o mês de Abibe e estais saindo. Quando Yahvé te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Comerás pães ázimos durante 7 dias, e no sétimo dia haverá uma festa para Yahvé. Durante 7 dias comer-se-ão pães ázimos. Não haverá em tua casa nada de fermentado, nem em todo o teu território. Naquele dia, assim falarás a teu filho: Eis o que Yahvé fez por mim, quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Yahvé esteja na tua boca, pois Yahvé te tirou do Egito com mão forte. Observarás esta lei no tempo determinado, de ano em ano. Quando Yahvé te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a tiver dado a ti, apartarás para Yahvé todo ser que sair por primeiro do útero materno, e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão para Yahvé. Todo primogênito da jumenta, porém, tu o resgatarás com um cordeiro. Se não o resgatares, tu lhe quebrarás a nuca. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que significa isso? Responder-lhe-ás: Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da servidão, com mão forte, pois, tendo-se obstinado Faraó, e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que sacrifico a Yahvé todo macho que sai por primeiro do útero materno, e resgato todo primogênito de meus filhos. Isto será, pois, como um sinal na tua mão, e como um frontal entre os teus olhos, porque Yahvé nos tirou do Egito com mão forte. O povo saiu do Egito, foram mortos os primogênitos. A história conta que Faraó perdeu o filho e o neto, e Deus estaria dizendo para Faraó: Você não é Deus? Então ressuscita teu filho, ressuscita teu neto. Isso porque a história diz, né? Mas como Deus estava afrontando os deuses do Egito, o que ele quis dizer para Faraó é mais ou menos isso: teu neto, teu filho estão mortos. Você não é Deus? Você não é filho do Horus vivo? Você não é o Horus vivo na terra? Então, ressuscita teu filho. E Moisés agora fala para o povo: por 7 dias vocês estarão diante de Deus festejando. E nesses 7 dias vocês comam pães ázimos ou pães sem fermento. O fermento simboliza a podridão, as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus. Então, comam pão sem fermento. E Jesus lá na frente falou para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que era esse fermento? Os ensinos errados, as coisas erradas que os fariseus faziam. Da mesma forma, os ensinos, os erros dos egípcios não faziam mais parte do povo de Israel. Portanto, comam pão sem fermento, para que vocês se lembrem dessas coisas. Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, Deus não o fez ir pelo caminho do país dos filisteus, apesar de ser mais perto.
porque Deus achara que, diante dos combates, o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar dos Juncos, e os israelitas saíram bem armados do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os israelitas jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. E tendo saído de Sucote, acamparam em Etã, à beira do deserto. E Yahvé ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Paulo, em uma de suas cartas, fala sobre o batismo de Moisés. Mas qual foi o batismo de Moisés? Nós vamos ver que o batismo é uma imersão. Você então é mergulhado nas águas, simbolizando que você morreu, e quando você é retirado das águas, simboliza que você nasceu para uma nova vida. E agora você então faz parte do corpo de Cristo, a igreja. Mas que batismo é esse? Ele fala, a nuvem fazia sombra para eles durante o dia. Então eles estavam debaixo da nuvem, eles estavam naquela coluna de nuvem. E durante a noite também, a nuvem, ela clareava, ela aquecia, ela iluminava o acampamento. E quando eles passam pelo mar, eles passam em duas colunas de água, uma à direita e uma à esquerda. Eles estão abaixo das águas, digamos assim. Então, esse seria o batismo de Moisés que Paulo se referiu em uma de suas cartas. Capítulo 14. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Dize aos israelitas que retrocedam e acampem diante de Piarote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Vós acampareis diante deste lugar, junto ao mar, pois Faraó há de dizer acerca dos israelitas: Eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé, e eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Eles disseram: Que é isto que fizemos, deixando Israel sair de nosso serviço? Faraó mandou aprontar o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. E Yahvé endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas enquanto saíam de braço erguido. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Sefom. Quando o faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os israelitas clamaram a Yahvé. Disseram a Moisés: Não havia talvez sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. É o mesmo caso de Pedro, como nós já vimos. Pedro: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Venha, Pedro.
Pedro começou a andar sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, que ele olhou para as águas, afundou, começou a afundar. Senhor, me ajude. Prontamente Jesus estendeu as mãos e puxou Pedro das águas. Os egípcios estão atrás, Israel está ali. Olha, estamos livres. Mas quando eles olham, olha, os inimigos nos perseguem. E agora o que vamos fazer? Vamos clamar a Deus. Senhor, nos ajude. Senhor, até aqui o Senhor tem nos tirado com mão forte. O Senhor mostrou seus milagres, suas maravilhas, seus prodígios para nós na terra do Egito. Mas e agora? O que será de nós? Calma, eu estou com vocês, eu cuido de vocês. Não, não havia sepulturas no Egito, Moisés. É por isso que você nos trouxe para cá, para morrermos nesse deserto? Seria melhor ficarmos lá debaixo do chicote, tendo água, mas apanhando, trabalhando, dormindo pouco, cansado o dia todo, exausto. Não, eles, quando eles veem um pouco de dificuldade, o povo é assim. Eles veem um pouco de dificuldade, não existe mais Deus, Deus não está comigo, Deus se esqueceu de mim e um monte de coisa e começam a blasfemar contra Deus. Chega uma hora que a paciência acaba, até a paciência de Deus acaba. Yahvé disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado à custa de Faraó, de todo o seu exército, de seus carros e de seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé quando for glorificado à custa de Faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco e as águas formaram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, Yahvé, da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas dos seus carros e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra os egípcios. Yahvé disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele. E Yahvé derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. Os israelitas, porém, passaram pelo meio do mar em seco, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu a proeza realizada por Yahvé contra os egípcios, e o povo temeu a Yahvé, e creram em Yahvé e em Moisés, seu servo.
Deus permite a dificuldade sobre o povo dele para que o povo de Deus se volte para ele. Senhor, nós estamos aqui. Qual é a tua vontade sobre nós? Que seja feita a tua vontade, não a nossa. Não é assim, Pai nosso? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, hoje, nos dias de hoje, as coisas estão difíceis. Parece que o mal está ganhando, parece que o mal está prevalecendo. Deus permite o mal sobre nós para que haja uma correção nas nossas vidas, para que esta correção nos aproxime cada vez mais de Deus. No caso de Faraó, ele era obstinado, ele queria que a vontade dele prevalecesse. Como os muitos, eu quero que a minha vontade prevaleça e eu uso de todos os meios errados para que isso aconteça. Só que Deus está vendo, Deus está no controle. Até certo ponto, Deus permite, mas Ele olha para os justos e olha para os injustos. E a maldade não prevalece.